Começando mais uma live do Projeto 26, uma live extra, não estava aí nos nossos planos, mas vale sempre a pena trazer esse fera que eu vou trazer hoje. Para você que está me conhecendo, eu sou o Freitas, sou ex-policial do BOPE aqui no Rio de Janeiro. Sou coach, sou master coach, sou trainer, desenvolvi o curso especial operacional de liderança em 2018, após passar aí um período na minha vida onde eu tive depressão, onde eu tentei cometer um suicídio, e lá no dia, num dos que era para ser o pior dia da minha vida, acabou sendo o dia que não só transformou a minha vida, como também de muitas pessoas que hoje passam pela minha através dos meus cursos, lendo livro e de alguma forma podendo compartilhar comigo e hoje com 30 de tudo que a gente vem trazendo no mundo do desenvolvimento pessoal. Eu vou hoje, nessa live extra, eu vou convidar o 30, que é meu canga, e eu dei o nome dessa live aqui de hoje, Monte Sua Patrulha. Durante o meu período ali de depressão, uma das coisas que me levou a aquilo ali, né, a estar naquela situação, foi eu ter me isolado, né, eu não ter tido coragem de mostrar minha vulnerabilidade, o meu momento, foi eu achar que eu poderia construir uma nova estrada sozinho, e eu parei de dar importância a ter gente como eu, ou melhor que eu, ao meu lado. E hoje, nessa jornada, depois de começar lá em 2018 e convidar o 30, eu vejo o quanto é importante cada vez mais a gente se associar a pessoas que realmente têm um propósito parecido ou até maior que o nosso. Porque eu já fraquejei algumas vezes e não é algo que não vai acontecer. E o 30, que eu posso dizer assim, recente no mundo do desenvolvimento, muitas vezes usou ferramentas que a gente aprendeu nas operações especiais para dizer, pô, mas não, vamos desistir não, vamos continuar. Então eu fico muito honrado de quando eu tenho meus momentos de fraqueza, eu tenho hoje um cara que dentro do que a gente faz, sabe puxar a ponta também, puxa muito bem. É óbvio que eu tenho outras pessoas por trás, mas sou muito grato, e é ele que eu vou convidar para essa live aqui hoje. Ele já tá aí, deixa eu ver se eu chamo ele aqui. Tá aí, ó. Vamos bater um papo. Quem sabe um papo. Fala, meu amigo, tudo bom? Fala aí, 26. Um abraço, boa noite para todo mundo aí. Boa noite para todo mundo aí. Ouvir de novo a sua história, isso é interessante, né, cara? Eu vou ouvir de novo muitas coisas que já ouço em todos os cursos, em todos os momentos que a gente está junto, mas o quanto é prazeroso quando a gente aprende, sempre disposto a aprender, porque sempre você conta a mesma história e ela é sempre uma novidade para mim. Eu fico muito honrado de ouvir sempre. O 30 é um dos primeiros caras que eu cito no livro. Ele entra na minha vida ainda no exame para a fila de exame médico da PM, e durante todo o curso, algumas vezes me deu alguns toques, mas nosso laço se fortaleceu no 20º CAI, no 20º curso de ações táticas. Eu ali decidi ir para casa, ele e o 27 me ensinavam que era melhor uma de sono bem dormida do que 3 mal dormidas. Então a gente saía voado com um chevetinho prata, né, todo caindo aos pedaços, e ia direto lá para casa, e eu levava ele lá para casa. E na primeira vez que ele falou para mim, pô, eu vou lá para Santa Cruz, eu falei, que isso, cara? Tá maluco? Vamos lá para casa. Liguei para casa, falei, mãe, prepara um macarrão aqui, que eu tô indo com 30. E quando eu chegava em casa, eu branco, com os meus hematomas ali de curso,
e minha mãe ficava, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse menino? E, e eu lembro que algumas vezes eu deitava, você acordava primeiro, né? Pai, vamos, vamos. E eu não sei, cara, mas eu não posso ser injusto de falar que eu acho que se não fosse você ali também, eu poderia e preferir a cama quentinha e perderia o que eu tenho hoje. Meu irmão, como é que tem sido essa jornada para você? Desde, resumidamente, desde falar que ia ser operações especiais até passar pela casa da dona Sueli e aceitar um convite que inicialmente te causava uma certa desconfiança. Então, primeiramente aí, boa noite aos nossos irmãos aí, o pessoal do Tempestade de Raio, o pessoal do CEO, que vem fazendo os cursos com a gente. Aqueles que acompanham a gente também aí no Instagram, tem uma galera boa, né, que congrega da mesma visão que a gente tem. Eu tô agarrado hoje, então se de repente eu tiver que sair, se tocar a sirene aqui, eu vou ter que meter o pé. Então já vou adiantando já que isso pode acontecer a qualquer momento, né? Não tô lesando o estado, tô aqui no meu momento de descanso, porque a correria do dia a dia aqui, sabe como é que é, né? E como você falou de última hora, eu falei, não, tô de serviço, mas eu vou tentar, né, dentro do horário que der pra gente fazer aqui, a gente tentar bater um papo sobre tudo que tá acontecendo. Eu vou lembrar, cara, do que a gente às vezes passa lá no curso, né? Passava lá no curso lá. E aquela parte do propósito inabalável, lembra? Propósito inabalável. É quando todas as coisas que estão acontecendo ao seu desfavor te puxam para baixo e você começa a fraquejar, só que num dado momento você vai lá e lembra assim, cara, eu tenho que cumprir essa missão por causa de um propósito maior do que a minha própria vontade, maior do que a minha própria carne, maior do que o próprio desejo que eu tenho, né? Então, naquela época ali, acordar primeiro com você, né, e descansar, criar uma estratégia para poder, né, terminar aquele curso, era com fundamento no propósito e na palavra que eu tinha, né? E você sabe muito bem que eu fui fuzileiro, eu me sinto fuzileiro ainda, respeito aquela galera lá, é minha primeira casa. Então, eu tive um sonho de ser uma operação especial já naquela época, em 98. Quando eu vi os comandos anfíbios lançando do alto lá da aeronave, eu falei assim, cara, o que esses caras estão fazendo? Eu achei aquilo muito maneiro. E ali eu não consegui ficar na Marinha, Deus não quis, e eu tive a oportunidade de começar a conhecer o BOPE através de televisão, jornal. Eu fui leitor, né, de uma assessoria de imprensa durante 2 anos, trabalhando numa assessoria de imprensa, e fui leitor durante 2 anos. Então eu via nos jornais, né, nas matérias, o BOPE daqui, BOPE dali. Eu falei assim, cara, esses caras são diferentes, meu irmão. E ó, a tropa de operações especiais, a melhor do mundo e tal. Eu falei, ó, eu quero ser aquilo ali. Quando eu determinei que eu queria ser, né, uma operações especiais, aquilo não saiu mais da minha mente, cara. Aquilo ali não saiu mais da minha mente. Então, tipo assim, um dos atributos que eu utilizei para poder, né, ser operações especiais foi o foco naquilo que eu determinei. Naquele momento ali que eu comecei a ver os caras que ninguém conhecia. Eu não conhecia a BOP antes de sair da Marinha. Nunca tinha ouvido falar, pô. Pelo menos eu não me lembro. Então, quando eu vi aquilo ali e achei, né, interessante, foi assim, eu quero. E ali começou a jornada até chegar no curso contigo e a gente passar aquela dificuldade toda, porque para você foi novo, porque você nunca tinha sido militar, né? Eu tinha sido militar já, mas eu não sabia a velocidade que era você estar dentro de um batalhão onde tudo é diferente, cara, onde o senso de pertencimento é diferente, onde o trabalho em equipe é diferente, onde a garra, onde a determinação dos caras são diferentes, onde o treinamento realmente é duro e onde o único lugar no mundo onde o aluno, né, na condição de aluno, ele vai para a operação real, meu irmão. Eu falei assim, cara, que lugar massa, meu irmão. Então, quando a gente iniciou o curso, né, lembra disso, quando a gente botou o primeiro dia aqui, a gente ficou meio perdido, mas aí depois a gente foi entendendo o valor daquilo, e as dificuldades que se inseriram naquele momento foram exatamente as dificuldades. Caiu na live, e é bem interessante, cara, e a gente leva isso para os cursos. Você percebeu que quando ele falou assim, eu quero isso, ele foi da Marinha, ele saiu da Marinha, ele começou a trabalhar numa assessoria de imprensa,
E quando ele conheceu o BOPE, ele falou, eu quero ser do BOPE. Ele não estava ali falando, eu queria. E ele falou também de foco. Então, ele falou, eu quero ser do BOPE e o foco que move. Quando eu dou foco em alguma coisa, minha energia flui. E eu passo a me comportar e ver coisas que, quando estou dando foco, faz toda a diferença. E o interessante é que, quando a gente estuda PNL, a PNL é Programação Neurolinguística, a forma como eu falo também determina a forma como eu vou me comportar diante daquilo que eu estou dizendo. Porque quando eu falo assim, eu queria ser do BOPE, quem queria não vai fazer esforço para ser. E é bem interessante, eu gosto muito assim dessa presença, dessa entrada do 30, desde o início do ano para cá, que ele está fazendo os cursos, que ele está vindo nessa pegada de desenvolvimento, que ele faz exatamente aquilo que eu fiz no passado. Eu quero. Então, quando eu falo eu quero, eu estou determinando aquilo que vai acontecer. E é bem interessante que a gente aprende também em PNL o seguinte, a gente tem a capacidade... Eu vou chamar ele aqui que ele voltou. E aí, 30? A gente tem a capacidade de produzir. Eu estava falando aqui, 30. Eu estava falando aqui rapidamente que caiu o seu, né? E aí, você falou duas coisas aqui. Eu quero e foco, né? Quando eu determino, você foi da Marinha, estava na assessoria de imprensa, viu o BOPE e falou assim, eu quero ser. Quando eu estava explicando aqui que quando eu falo eu quero, eu estou determinando aquele futuro que eu de verdade vou fazer acontecer. Porque se tu fala, pô, eu queria ser do BOPE, quem queria não vai agir com a mesma congruência de quem quer. Porque quem quer e quem queria é completamente diferente. Então eu tenho a capacidade. O cérebro ele tem a capacidade de construir o que quer e o que ele não quer, né? Se eu determino, eu vou lá e eu vou construir. Quando eu dou foco, eu passo a ver coisas que eu não via antes. É que nem eu costumo falar. Minha filha toda hora me bate na rua, Fusca azul, Fusca azul. Porque ela está focada no Fusca azul. Não é que o Fusca azul não existe. Eu passo pelo mesmo caminho e não vejo porque eu não dou foco no Fusca azul. Ela dá foco, então o Fusca azul Exatamente. é percebido. A gente tem a capacidade de perceber de 5 a 7 coisas ao nosso redor, né? Então, se a gente não dá foco, a nossa mente vai se desviar para outro. Mas voltando aqui, aí tu entrou, fez o concurso, né? A gente passou junto ali, fomos do Joga 10, eu fazia parte daquele timaço lá também, só que não. Mas chegamos lá no BOPE para fazer. Cara, eu sou muito grato pela força que você sempre deu, né? E em 2000, apesar da gente ter passado aí muitas operações junto, não trabalhamos na mesma equipe, não trabalhamos na mesma fração, mas vivemos, né, ali o Complexo do Alemão, a queda do helicóptero, grandes operações no período. E aí eu tomo um rumo diferente do seu, né? Apesar de todo mundo falar, pô, não sai não, Freitas, não sai não, eu decido sair. Minha vida segue, tanto para moda, tanto é que o livro é da faca à tesoura, porque eu faço um paralelo aí com as missões no mundo da moda. Eu sigo pro lado eu passo aí um período de depressão, tentativa de suicídio, eu dou a volta por cima, me torno coach, e nesse paralelo a mim, você seguiu na carreira militar. Como é que foi aí? O que você galgou nesse período até 2018 e 2019? Então, é como eu estava falando do sonho, né? Eu tive um sonho de ser uma operações especiais. Essa coisa de saltar livre, de fazer, de incursionar, de operar em terra, água, ar, de fazer o que poucos conseguem fazer, isso sempre me motivou muito. E a questão de você viver aquilo ali, à medida que você vai vivendo essas dificuldades, todo mundo aqui é inegável que ser um policial ser polícia já é difícil, né? Muito difícil, extremamente difícil. Eu não estou querendo jamais me enaltecer e nem enaltecer em desmedida a condição das polícias do Brasil e falar que o BOPE é melhor ou pior, não é isso. Estou falando daquilo que eu conheço. Trabalhar aqui é extremamente difícil, cara. Trabalhar fazendo o que a gente faz nas escalas da polícia e chegando até as escalas dos batalhões operacionais é extremamente difícil.
Mas à medida que você vai fazendo, você vai vendo valor, você vai se envolvendo, você vai. A cada conquista, né, que a gente tem aqui dentro, você vê que realmente você foi nascido para isso, né? Você nasceu para fazer. Eu nasci para fazer isso, cara. Eu acho que Deus me colocou aqui exatamente para isso, e foi o caminho que eu segui. E aí segui o caminho de kart, coesp, salto livre, mergulho, explosivo, e pá, e bola, até chegar agora, né, sair do batalhão em 2016. Mas quando eu me formei Operações Especiais em 2010, uma coisa ficou muito latente na minha mente, né? Que foi a questão da liderança. Um instrutor meu falou assim para mim, ó, nunca negocie suas prerrogativas. E você tá sendo forjado para ser líder. E isso aqui a gente prega no curso de Operações Especiais. Nunca negocie suas prerrogativas, acredite sempre nos princípios e nos valores, e a gente estava sendo forjado para ser líder. E é uma coisa que a gente leva para os cursos, assim, eu não sei, eu levei sempre eu levo de forma empírica, né? Eu não estudei para isso, né? Eu estou estudando para isso, estou me intensificando mais, a minha condição é mais de vivência, experiência no meu dia a dia, mas você consegue, né, desenvolver bem essa parte científica dentro daquilo que a gente aprendeu aqui e aprende no BOP. Você conseguiu compilar tudo que a gente faz aqui para trazer para as pessoas que estão com a gente nessa jornada. Então, atravessando, né, passando da época de soldado até hoje na condição de comandante de patrulha, é um sonho conquistado, é um sonho realizado. Porque, tipo assim, a gente está aqui soldado, mas uma hora você vai comandar, você vai liderar, uma hora você vai... E aqui a gente não lidar só com uma questão financeira, a gente dá com um bem maior de qualquer ser humano, que é a vida. Então, quando eu vou para a missão, e eu vou com mais 10 camaradas, eu estou gerenciando 10 vidas, inclusive a minha, no caso, são 12 vidas, né? Eu estou gerenciando a minha também, porque um ato impensado, um ato errado, um ato falho, um ato omisso, vai gerar o quê? Vai gerar morte, vai gerar prisão, vai gerar problemas de saúde. Então, essa coisa que a gente aprendeu aqui, de cumprir a missão, mas observar os atributos que a gente precisa para cumprir a missão, as ferramentas, isso é o que todo mundo faz, cara. É o que as empresas grandes fazem, né? É o que todo mundo precisa. A questão da liderança, a questão da autoliderança, da autodisciplina, porque para você comandar alguém, você precisa ter. Se você não tem conhecimento técnico, você precisa ter experiência. Se tu não tem conhecimento técnico, tem que ser experiente. E a experiência é com o tempo. Eu preciso. E a gente pega hoje. Cortando aqui rapidinho, você está falando, e todo o resultado que a gente vai colher, né? Você falou de liderar 10 homens. Eu tive uma oportunidade incrível. Não escrevi no livro, mas uma vez eu fui comandante de patrulha pelo BOP, né? Foi chamado em cima da hora a nossa patrulha. Tinha vários recrutas e eu acabei ali sendo o comandante. E naquele momento ali, ó, você está falando de liderança, eu me vi numa situação onde eu fazia coisa que eu tinha que perguntar ao sargento. E naquele dia, como comandante de patrulha, soldado, hein? Quando os meus pares vieram me perguntar, eu comecei a me questionar assim, ué, estão me perguntando coisas que a gente fazia. Só da posição mudar, os meus liderados naquele momento, eles me olharam e me abordaram de forma diferente, mesmo. E liderança, você fala uma coisa nos cursos que eu acho bem interessante, a liderança ela tem esse lado solitário, né? Que parece que todo o peso das decisões vai cair sobre o líder. E é assim também quando a gente olha para o alto da autoliderança. A gente pode não ser líder dentro de uma equipe, mas a gente tem a autoliderança. Todo o resultado que eu quero é responsabilidade minha na minha vida. Então, eu preciso alinhar o meu pensamento e o meu comportamento para gerar esse resultado, né? Antes de quem estiver aí na live, se inscreve no desafio Encurralados no Beco, uma aula ao vivo, online, que a gente vai fazer amanhã, é gratuito. O link está lá na minha bio. Vocês vão poder assistir uma aula nossa, falando sobre o curso especial operacional que a gente ministra, né? E as novidades que a gente vai trazer nessa aula. Então, quem está assistindo aí, ó, terminou aqui, se inscreve no link que está lá na bio,
amanhã às 20 horas. Então, voltando, 30, você estava falando dessa parte de liderança, dos princípios e valores que regem, e cortei falando de estratégia. Então, e continuar no BOP, né? Depois desse tempo todo, tu saiu, né? E muita coisa aconteceu. Eu também saí. Eu acho que o fato de eu ter saído foi uma outra oportunidade que eu tive de aprender. A gente aprende de várias formas, errando e acertando. Mas errando, você aprende muito mais do que só acertando, cara. Porque errando você vai ver que aquilo ali foi tão taxativo, foi tão impressionante na sua vida que você não vai fazer mais. E ainda vai ter outra coisa. Você vai falar para os outros, camarada, não faz isso, não faça isso. Então, os cursos, né, que a gente faz aqui no batalhão são extremamente voltados para você ter uma excelência naquilo que você faz. Porque por isso que a gente é taxado, a gente aqui é denotado como uma tropa, acho que é uma das primeiras tropas especiais do mundo. Porque a gente erra pouco, né? Erra pouco, a verdade é essa. A gente treina bastante, a gente tem feedback de operações, a gente faz um briefing, depois faz um debriefing, a gente planeja, nós planejamos, a gente cria as nossas estratégias aqui. É isso tudo que a gente tenta passar, né? Lógico, numa escala. Aí eu estava conversando com um dos nossos aqui, e a gente estava falando sobre o alcance das palavras que a gente fala, né? O alcance das coisas que as pessoas veem a gente fazendo. Um professor, ele é só um professor. Ele está lá, estuda 4 anos, vai para lá e ensina. Tem um professor de primário, um professor né, agora do 2º grau, o antigo 2º grau, era o nosso antigo 2º grau nosso. Mas ele vai ensinar a pessoas, ele vai dar instrução para pessoas que vão ser juízes, que vão ser prefeitos, que vão ser médicos, que vão ser... Então, esse conhecimento mínimo aqui, ele vai ser potencializado em pessoas que vão dar passos muito maiores, em grandes empresas, em situações, né, até dentro de casa. Vai desde o cara que não consegue se auto-coordenar, né, se auto-liderar dentro da casa dele, para o cara que não consegue auto-coordenar, auto-liderar uma empresa que gerencia 200, 300 mil reais. Tá o exemplo do 11, né? Lembra do 11, lá de São Paulo? Que chegou, o cara extremamente, hoje é um cara aí do mundo corporativo já, né, de médio para cima, que veio dar resultado, que veio buscar resultado, que ele mesmo achou que não, quer dizer, que não tinha, né? Ele percebeu que não tinha. Então isso tem valor, né? O que a gente vive aqui hoje, o que a gente aprende aqui hoje, e a gente passa para os nossos liderados aqui nessa unidade, e a gente passa para os nossos liderados aqui nessa unidade, tem muito valor, cara, muito valor. A gente entra nessa classe, tanto de professor como de aluno, porque quem ensina em algum momento, professor, a gente faz essa ponte, né, do cara, vamos dizer assim, comum, para o cara que pode ser extraordinário, mas ele precisa assumir a autorresponsabilidade de aplicar aquilo ali que a gente leva. Porque, como a gente fala, né, a gente pode até puxar a ponta, mas se não assumir o comando quando a gente ensina, não vai adiantar nada. Cara, exatamente e aí, isso. Em 2020, para a gente resumir, em 2020 a gente estou a conviver ali, em 2021 eu te convido. E eu vou trazer uma coisa aqui que, graças a você, eu fiz minhas pazes com Deus. Eu vou só te corrigir uma coisa aqui, cara. Eu não era ateu. Eu tinha meus conflitos. Eu era assim. Eu tinha as minhas divergências com Deus. Era isso. Não é que eu era ateu. Eu não aceitava algumas coisas. Eu batia muito de frente com o pai. Tá bom, 26, tá tranquilo, tá show, a gente entende. Eu era o filho rebelde. E eu te convido. E assim que eu te convidei, a coisa mais emblemática foi que você falou assim, eu vou, né? Eu vi valor no que você desenvolveu, eu quero fazer contigo. Mas uma coisa eu preciso te perguntar. Eu posso falar de Deus, né? E aí a pergunta que eu te faço é por quê? O que a gente está fazendo precisava vir no momento. Eu não trazia, tá? Eu não falava tanto de Deus como eu falo hoje, apesar de eu acreditar muito mais hoje
em virtude da sua companhia, das suas lições, que me tocaram também. Mas o que te faz entender que que poderia ser uma missão divina também, vamos dizer assim? Então, rapaz, a minha história com Deus é uma história longa, cara. É uma história de um filho rebelde que durante muito tempo ficou rebelde, né? Mas que Deus já tinha escolhido, né? Deus já escolheu a gente. E um versículo que eu não lembro na Bíblia no momento agora, que fala assim: o que de graça recebeste, de graça você tem que dar, né? Existe um sentido figurado nisso. Figurado não, a palavra é a palavra correta, mas é o sentido figurado porque, tipo assim, tu não vai fazer da forma que deveria fazer. Mas quando eu falei com você sobre isso, né, você me chamou para trabalhar e a gente recebe um valor em cima do que a gente trabalha. Ninguém trabalha de graça, porque não tem só essa parte, tem toda uma estrutura por trás dos cursos que a gente dava lá. E a questão de falar de Deus é porque eu fui um cara abençoado, entendeu? Eu fui um cara que conheci, que me transformei, que me ajudou muito a diminuir a vaidade, diminuir a soberba. Diminuir não, jogar por terra, porque a vaidade, a soberba, né, a luxúria, né, são outros milhões de coisas, cara, que eu não consegui me desvencilhar sozinho. Né? Eu precisei da ajuda de Deus. E aí eu não estou direcionado para religião, não estou falando de religião. Aqui, quando eu falei contigo naquela época, eu estava falando de Deus como o ser que me ajudou e que me orientou e que me transformou, e o criador de tudo. Porque você conhece Deus, todo mundo conhece Deus. Quer ver um exemplo clássico? Se machuca de uma forma que você vê que você não tem controle sobre esse machucado, ou se acidenta, ou passa por uma situação complicada. Até o ateu vai falar, ai meu Deus. Então todo mundo conhece Deus. Só que o atributo do esquecimento, o esquecimento é um atributo divino até, acredito eu. Porque se você... A mente é esquecer, né? É porque ela não dá para reter todas as informações, né? Exatamente. Por que é um atributo divino? Porque se você, tanto coisas ruins quanto tantas coisas boas, você esquece. Então, se você potencializar essas coisas ruins, as lembranças ruins, você viria um cara doente o tempo todo. Então, você esquece tanto coisas boas quanto coisas ruins. Mas as coisas boas você precisa tornar latente, porque elas vão te dar, né, vão te dar ânimo, vão te dar um convívio melhor com pessoas, vão te dar perspectiva futura de vida. Então, eu tenho uma dívida com Deus muito grande, muito grande. Minha época, na minha dificuldade, era fazer o seguinte, cara, como é que eu posso fazer a minha parte com Cristo sendo uma operação especial, tendo que cumprir missões que eu não preciso entrar no mérito, tendo que, né, se tiver que trocar tiro, se tiver o cara cair lá, morrer, é dele, resultado, né, do meu serviço, que é um serviço digno, a escolha é dele. Eu não faço nada com ninguém, é ele que vai fazer a escolha dele. Ele está lá com uma arma na mão, cumprindo, né, uma ação contra o Estado, eu sou o representante do Estado. Mas só que você tem que ter o seguinte, não é por você que você está fazendo, é pela função que você cumpre. E eu não conseguia, naquela época, discernir entre isso e ser servo de Deus. Então, eu nunca ia ser da igreja se eu tivesse com aquele pensamento. Igreja não, cristão, se eu tivesse com aquele pensamento. Mas, num dado momento da minha vida, tudo se fez claro. E eu percebi que eu era apenas um camarada que precisava cumprir um propósito que já estava predeterminado para mim. Inclusive inclusive participar desses cursos, e quando a gente fala de Deus lá, eu não fico imputando Deus na mente de qualquer um, eu falo o seguinte, as suas forças são grandes, o seu poder é maravilhoso, o seu intelecto é diferente de todo mundo, mas se Deus não te der o fôlego, o sopro de vida, a saúde, você não faz nada. Então como é que eu não vou agradecer quem me entrega de graça tudo isso que eu preciso para poder cumprir as minhas missões, meu propósito, ganhar meu dinheiro trabalhando, fazer as coisas que eu preciso fazer. Então eu preciso ter esse retorno, eu preciso dar esse retorno. E graças a Deus, cara, me posicionei. Né? A gente, em qualquer fase da vida, em qualquer âmbito da vida, você tem que se posicionar. Né? Em qualquer âmbito da vida. Não adianta, meu irmão, tu não vai conseguir agradar, né, os dois deuses. Se você agradar um, o outro vai ficar triste.
Então eu escolhi, eu fiz uma escolha, estou feliz com a minha escolha, estou tendo resultados expressivos, não de pessoas, mas internos mesmo, meu coração, minha vida, meu trabalho, entendeu? Lógico, né, você não vai conseguir agradar todo mundo, cara. Né, você não vai conseguir ser um cara que vai ter aplausos, né, ovacionado por todos. Mas se você estiver bem consigo mesmo, o que você precisa fazer vai ser bem feito e vai alcançar quem precisa ouvir, quem precisa estar junto, quem precisa, né, receber aquela porçãozinha que não vem de mim, vem de Deus. Inclusive, os cursos que a gente faz, né, quem fez o curso e não entendeu qual é o propósito, que acho que todo mundo entendeu o propósito, no final todo mundo entende. Tem sempre um momentozinho do curso lá que o cara fala assim, caraca, meu, olha só, que coisa, caraca, meu, olha só, que coisa hoje, maravilhosa que está acontecendo comigo. Isso aí que você falou hoje, e é isso, eu me sinto, eu acho que eu não preciso entrar no, mas desde a tua chegada, o momento presente ou tiveram algumas turbulências, né? E você pôde acompanhar. E desde esse momento onde eu faço as pazes com Deus, decido me eu nunca mais senti isso, né? E hoje eu sou Master Coach, sou formado em RH, vou começar pós em Neurociência do Comportamento, mas eu consigo hoje dar aula trazendo da Bíblia, né? E que a gente precisou estudar muito tempo para entender. Ou fingiu que não via. Então, quando está lá escrito na Bíblia, em tudo dai graça, e eu estudei até pouco tempo que o caminho do sucesso é ser grato para ser feliz, para ter sucesso. Então, assim, o que nós estamos estudando hoje é porque a gente fechou o olho pro que já está lá, né, cara? Pro óbvio. E quando a gente negligencia o óbvio, e aí trazendo para a estratégia, quando a gente quer um resultado e a gente negligencia o óbvio e a gente não vai alcançar o resultado, porque a gente vai negligenciar o óbvio, a verdade é essa, se você quer um resultado na sua vida, seja ser um operações especiais como 30, seja ser um autor ou master coach como eu, ou ser um pai ou uma mãe de família, você só não vai conseguir porque você está negligenciando o óbvio dentro de uma estratégia. E os operações especiais, eles não fazem isso. Mas não vou me aprofundar. Vou convidar aí, quem estiver assistindo a live mais uma vez, para vir, clicar lá no link que está na minha bio e se inscrever para a aula de amanhã, para a aula do Encurralados no Beco. Hoje, 30, eu estava gravando uma das aulas do nosso curso e eu tive que citar, né? Hoje eu não tenho mais medo de citar passagens de Deus, da Bíblia. Antes eu inclusive tinha um ranço ali e não tenho vergonha de falar isso, principalmente depois que vi o filme de Paulo, né? E ele diz o seguinte, na aula que eu dei hoje, se no dia de tua angústia te mostrares frouxo, sua força será pequena. Então, a gente precisa aprender a lidar com os momentos de desafio, entender que o resultado que eu quero, e aí eu vou falar ao lado desse cara que está aqui comigo lá, de ser ações táticas, né? Um dos cursos mais difíceis do Brasil. Eu fui aí ao lado desse cara. Cara, se no momento da angústia dentro do curso a gente ficasse frouxo, a gente não se formava. E isso serve para passar num curso operacional, mas serve para qualquer resultado na vida. Então, a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa entender isso que o 30 falou de propósito, de princípios, de valores. Então, tudo isso está dentro do que a gente leva para dentro dos cursos. 30, a gente não dá para ficar falando muito aqui, porque a gente tem uma aula amanhã, mas eu vou chamar uma pessoa. Hoje eu estou aqui na casa da minha mãe e eu queria chamar ela aqui. Ô, mãe, por favor, chega aqui, ó. Caraca, mano. Vem aqui rapidinho. Senta aqui rapidinho. Olha quem tá aqui na live comigo. Senta aqui. Lembra dele? E aí, Igor? Ficou muito aqui, né? Tudo bom? Rapaz, ó, eu vou agradecer, deixa eu agradecer primeiro. Olha, eu lembro de cada dia eu falo isso emocionado, eu lembro de cada dia que eu chegava na sua casa, a senhora recebia a gente, oi Cidinho,
todo lanhado, e eu olhava, eu entrava pela porta, quando a gente entrava, ao lado esquerdo, eu acho, tinha uma mesa, a senhora botava uma mesa, mas cheia de comida, cara. Muita comida. Aí a senhora falava, desequipa aí eu dormia no sofá. Eu acho que era no sofá, não era esse, vocês? Então, aquilo ali foi para mim uma ajuda tão grande que a senhora não tem ideia. Eu já agradeci a senhora outras vezes, mas como a gente está aqui agora, eu falo sempre assim, ó, a honra que eu respeito é a honra que eu atraio. Então eu honro a senhora por ter me ajudado, tá? Muito obrigado, porque a senhora foi um anjo na minha vida naquele momento, porque ninguém sabe o que eu estava passando ali, né? Ninguém sabe como é que era para mim sair dali para a Seropédica, voltar, e quando eu recebi ali um alento na sua casa, pô, me ajudou em muito. Então, uma parte do meu raio eu dedico à senhora, tá bom? Mesmo, tá? E quando quiser vir aqui, obrigado, pode vir. cara. Ó, tá escutando aí, 30? O que ela tá falando? Outro dia, Tô escutando, eu não vou falar aqui onde ela mora, você sabe. Aí ela falou, eu vim aqui depois, aí ela falou assim, era ele, eu vi, era ele que estava ali. Um misto de felicidade e preocupação. Não, só faz assim, ó, só me dá um oi com os olhos assim, ó, faz assim, ó, que eu já sei que tá bom. Até para você também. Vamos ver, senhora. Deixa perto. Entendo, a gente hora entende. que quiser vir aqui, pode vir. Muito bom falar com a senhora, tá? Foi um Tá prazer, bom, Deus abençoe a senhora também, tá bom? A senhora Somos gratos à senhora até hoje, até hoje. Por quê? Porque Como é que era ver ele todo lanhado, lembra? de vovozinha. Ele todo lanhado. Biscoitinho fraquinho. Tal. E como é que era quando eu chegava aqui tudo Mas lá? tá aí. Como é que era? Uma tristeza, né? Ele não ficava lanhado por quê? Eu não ficava, né? Eu não fico, até hoje eu não fico, cara. Beijo. Vai lá que eu vou terminar a live. A hora que quiser, vem tomar um café. A hora que quiser, vem tomar Fica com Deus, um abraço. Tá bom, mas eu vou devagarzinho, eu vou devagarzinho, deixa comigo. Vou chegar de surpresa. Ô, 30. Fica com Deus. Abraço. Obrigado, cara, mais uma vez. Eu te aguardo amanhã pra gente fazer essa aula. Quem ficou aí até o final e ainda não se inscreveu, se inscreve no link lá na minha bio. A gente vai poder, né, estar junto amanhã. Obrigado, não só por ter aceitado o convite, mas como fazer desse convite sua missão e me aproximar do Pai, né? Me aproximar de Deus. E eu te confesso aqui como é que vocês falam, né? Meu testemunho, eu já dei ele na frente dos meus alunos, mas meu testemunho quanto a ter aceitado Deus e não discutir mais com ele, é que minha vida, a partir daquele dia ali, em 1º de agosto, eu simplesmente sinto uma paz que eu buscava através só dos estudos. Consegui alinhar os dois, é óbvio, né? Mas obrigado por isso, cara. Porque se não fosse você, eu ainda ia ter meus conflitos aí com ele. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Eu cheguei aqui através de muitas pessoas, muitas orações, né? Então, o curso da vida, 26, o curso da vida, ele não acaba nunca. E para você chegar no curso da vida e sair, pegar o brevet, que é estar com Cristo, você precisa estar sempre treinando, sempre lendo, sempre estudando. E quando eu falo lendo, é lendo a palavra, né? Porque a Bíblia é um livro eclesiástico, mas é um livro histórico. Então, na parte histórica, você aprende como lidar, porque o mesmo homem de 2, 3 mil anos atrás é o de hoje. As mesmas mazelas. E na parte de ouvir Deus falando contigo. Ele vai falar contigo através da Bíblia, né? Através das Escrituras. Que conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu fico grato também a Deus por ter me dado a oportunidade de falar dele, de estar aí contigo. E grato por, meu irmão, participar da vida de tanta gente. Hoje são mais de 200 alunos, cara. Mais de 200 alunos que dão feedback positivo do que eles aprendem com a gente. Tanto na parte, né, teórica da coisa lá, quanto na parte prática. Então,
Eu fico feliz e toda vez que chega um cara e fala assim, cara, muito obrigado por esse conhecimento. Eu já banalizei alguns deles, porque eu faço diariamente, efetivamente. Mas quando alguém vê valor e me agradece por isso, cara, aí me dá vontade de continuar. Me dá vontade de continuar fazendo e fazendo e fazendo até, né, Para cumprir o encerrar, eu propósito. sempre E é isso. falo Vamos junto, que amanhã a o gente se nosso encontra maior de novo. resultado não é o dinheiro que a pessoa paga, mas sim o que ela entende e consegue colocar na vida dela para transformar a vida dela como nós transformamos a nossa. É isso. Até amanhã. Quem não se inscreveu, corre lá no É isso YouTube, aí. se inscreve. Força e honra. Fiquem com Deus aí. Obrigado, 30. Continua.